Para mim, a Bíblia não é um livro que conta histórias, mas é um livro que conta princípios a partir de histórias e fala de valores. Valores que nós não podemos abandonar, que não podemos esquecer, que não podemos deixar para segundo momento, para segundo plano. Fala de valores. Então, se nós olharmos para a Bíblia, nós encontraremos certamente muitas histórias. Mas todas elas de alguma forma vão se encaixar na sua vida, porque as histórias foram selecionadas pelo Espírito Santo de Deus e as colocou ordenadamente nas Escrituras para que sua vida, para que os princípios de Deus e os teus princípios fossem confrontados a partir dos princípios de Deus. E os princípios de Deus ensinassem você a se tornar um cidadão do céu. Qualquer história que eu ler da Bíblia, ela vai falar de nós. E hoje nós queremos falar um pouco sobre um rei, Roboão, um tolo e precipitado rei, o quarto rei da sequência do reinado desde Saul, o terceiro na descendência do trono do rei Davi. Um rei que cometeu erros, que começou seu reinado aos 40 anos de idade e reinou por 17 anos até os 57 anos de idade. Tempo suficiente para mostrar que ele era um tolo, que ele era um louco, que ele era alguém que precisava de orientações espirituais. Hoje nós queremos falar sobre escudo de ouro e escudo de bronze. Hoje nós queremos falar sobre escudo de ouro e escudo de bronze. E nós vamos usar como texto para nossa análise dessa mensagem, nós vamos escolher 2 Crônicas, no capítulo de número 12. E eu quero ler com vocês aqui, e quero que você acompanhe comigo em sua casa. Tendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Eu acho tão interessante que a Bíblia começa com um discurso, com um relato, com a narrativa muito interessante, já apontando as razões de Deus para que o Senhor se levantasse e permitisse que Roboão fosse um rei fracassado em seus propósitos. A Bíblia diz assim: Roboão, quando confirmado, o seu reino fortalecido, ele deixou a lei do Senhor. Quantas pessoas, quando fortalecidas e renovadas, quando confirmadas, abandonam a vontade de Deus, abandonam os propósitos de Deus, os planos de Deus. Mas diz assim: no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor a lei. O faraó Sisaque sobe contra Jerusalém, e ele sobe com a aprovação de Deus. Nós bem sabemos que o Egito é símbolo na Bíblia do mundo, do mundanismo, do pecado. Quando o povo de Israel deixou o Egito, a simbologia, a tipologia que carregava essa história é a tipologia do povo de Deus que abandona o centro do pecado. O Egito é um lugar com toda sorte de imagens, ídolos e deuses pagãos. Eles tinham uma enorme coleção deles. A semelhança disso nós vamos encontrar na Bíblia, Apocalipse, falando sobre a grande meretriz, e vai falar sobre a abominação dela e como Deus rejeita aquele lugar, porque aquele lugar também é um lugar cheio de proselitismo e cheio de paganismo, de ecumenismo, de mistura de religiões, de toda sorte de deuses e ídolos misturados, chamados de cultura. Mas veja, nós sabemos que o Egito é o símbolo do mundo, é o símbolo do pecado. E o Senhor permitiu que o faraó
que é o símbolo e a tipologia do inimigo, fosse contra Israel, se levantasse contra Israel e se levantasse contra Roboão. Mas o que fizera Roboão? O que fizera Israel? Segundo a palavra do Senhor, eles transgrediram a lei do Senhor. Transgredir a lei é não seguir a lei, é não obedecer a lei. Vamos continuar a leitura. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, líbios e suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Faraó está decidido a invadir e dominar o centro do poder do reino de Judá. Ele vem disposto, ele vem motivado a isso. Diz a palavra do Senhor: então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Eu quero que você perceba o verso 8, se humilharam os príncipes e o rei. Roboão agora dá um gesto que salva a sua vida, porque ao arrepender-se e humilhar-se diante do Senhor Deus Eterno, ele recebe a oportunidade de continuar sendo rei. Então o Senhor aceita o seu arrependimento. Vamos continuar essa história, porque ela é trágica e ela é surpreendentemente assustadora. E ela vai falar sobre algo muito importante para a nossa vida. Ela vai falar sobre algo muito importante para você e para mim. Olha o que diz aqui o verso 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o mau furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu Sisaque, rei do Egito, contra Israel, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Tomou os tesouros da casa do Senhor e tomou os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Todos os escudos de ouro. Em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham e usavam o escudo e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo eles humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não mais destruísse a todo, porque Judá ainda havia boas coisas. Olha, gente, o que nós temos para falar sobre Roboão e sobre essa passagem é tão rica, é tão especial. Eu peço a você que fique até o final desse vídeo e aprenda o que nós erramos, como nós erramos, com a lição de Roboão, como nós podemos mudar a nossa vida. Israel viveu um período maravilhoso durante o governo de Davi e que se tornou um expoente no governo de Salomão. Se você vivesse em Israel, em Jerusalém, nos dias de Salomão, Davi e Roboão, você iria encontrar uma imagem inimaginável. Nem nos melhores sonhos e projetos nossos sobre o imaginário de Jerusalém nos dias de Davi e Salomão alcançariam o que era aqueles dias. Aquela era, principalmente entre Davi e Salomão, foi chamada de Era Dourada. E por que ela era chamada de Era Dourada? Ela era chamada de Era Dourada porque o ouro era como as pedras que encontravam na rua. Davi e Salomão abasteceram Israel de tanto ouro e de tanta prata.
O que parece é que todo o ouro e toda a prata afluía para Israel, para Jerusalém. Todos os objetos do templo e do palácio real de Salomão eram cobertos de ouro, cobertos de prata, uma riqueza absurda. É assim que afirma 2 Crônicas 1,15 e 9,27, que diz o seguinte: E fez Deus que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedras. Israel simplesmente não conseguia contar tanta riqueza que existia naquela terra. Reis e rainhas visitavam Israel para conhecer a beleza, a suntuosidade e a riqueza que Israel se tornara no governo de Davi e de Salomão. Mas essa história que nós temos para contar, ela é surpreendentemente negativa. Alguns acontecimentos na vida de Roboão, que é a base do nosso estudo em 2 Crônicas, a vida de Roboão é a base para a gente hoje. Na vida de Roboão, algo inadmissível, inacreditável acontece. Mas isso não vem apenas dele, isso vem já de algum tempo de seu pai, que também faz coisas que a gente não consegue entender por que ele fez essas coisas. Em Israel havia tanto ouro como pedras na rua, tanta prata que as pessoas não sabiam contar, contabilizar tudo isso. É como se Deus estivesse dizendo a Israel: olha o que eu sou capaz de fazer aos que me temem, aos que temem o meu nome. Vejam como eu sou capaz de prosperar, de enriquecer e de trazer toda sorte de vitória e bênção sobre vocês. É como se Deus quisesse dizer isso a toda Israel, a toda Jerusalém. De uma maneira surpreendentemente negativa, o povo de Israel simplesmente voltou-se e ignorou tudo isso, ignorou toda essa informação de uma maneira tão extraordinária e tão assustadora, tão assombrosa. Como eles foram capazes de voltar-se contra o Deus que deu a eles tudo. Como eles foram capazes de se voltar e abandonar o Deus de Israel, o Deus vivo, por causa de deuses feitos por mãos de homens, de obras de escultura, de artífices, de artistas, obras que deveriam estar no museu e simbolizar apenas uma história da arte, mas viraram deuses. Como eles podiam fazer uma atrocidade dessa contra o Deus vivo de Israel? Mas fizeram. E aqui eu quero abrir um parêntese. A honra e a bênção às vezes se tornam armadilha para muitos cristãos. A honra e a bênção se tornam uma grande armadilha. Muitos cristãos simplesmente não conseguem ser a mesma pessoa depois de serem abençoados, serem a mesma pessoa depois de serem honrados, serem as mesmas pessoas depois de serem ricamente visitados por Deus, próspero em seus trabalhos. Simplesmente muitos crentes não conseguem ser fiéis. Roboão é uma lição extraordinária. Acompanhe comigo. O Templo de Jerusalém. Você já ouviu falar nele? É o templo construído por Salomão, o primeiro templo construído em Israel. Salomão não poupou riquezas, não poupou tesouros para colocar no templo, não poupou mão de obra. Se o templo fosse construído hoje e fôssemos colocar um valor em dólar para a construção do templo, segundo a riqueza que Salomão revestiu aquele lugar, nós teríamos $1 trilhão para fazer a mesma obra em nossos dias. Era algo espetacular, era algo magnífico, você consegue entender? Era algo incomparável. A riqueza, a suntuosidade, a beleza do templo e do palácio de Salomão eram coisas extraordinariamente grandes e chamavam a atenção de todos. O que chama a minha atenção em toda essa história é que o que é extraordinariamente assustador é que nesse templo de $1 trilhão era cultuado o Deus vivo e ele se manifestava ali. Mas podia-se observar
do platô do templo, a fumaça subindo em vários pontos distintos dos montes chamados Montes de Sião, ou nos Montes das Oliveiras, que cercam Israel, como diz o Salmo, cercam a cidade santa, os montes de Jerusalém. Podia-se ver fumaça de cultos pagãos sendo feitos bem ali debaixo do nariz do rei Salomão, do rei Roboão, e ele simplesmente, primeiro Salomão introduziu isso e Roboão não se importou com isso. Isso é abominante, é abominável, é rejeitável, é nojento, é assustador. Como puderam fazer isso com nosso Deus eterno, bondoso e misericordioso? Isso é realmente incompreensível. Nós sabemos que Salomão, na sua sabedoria, para manter paz entre os territórios ao redor, ele se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas. Mas ele comete 2 pecados nesse ato. Primeiro pecado, ele desobedeceu a ordem de Moisés, que os homens deveriam ter apenas uma esposa. Segundo erro e pecado, ele estava acreditando que suas alianças manteriam o seu país em paz. Mas ele viveu centenas de conflitos. Ele nunca levantou a espada, mas os seus soldados sim. Sabe, querido, muitas vezes nós nunca levantamos a espada, mas precisamos que o outro levante para nos defender, porque fazemos tantas loucuras, como, por exemplo, colocar um Deus estranho sobre nós. Isso é loucura. Como Roboão fez essa coisa incalculável, inominável. Quantos crentes estão fazendo coisas assustadoras, incompreensíveis? Quantos estão nessa vida e cometendo erros e ofendendo o Deus vivo, aquele que te abençoou e te honrou? Escudos de bronze, escudos de ouro. Essa mensagem é poderosa. A palavra de Deus então vai dizer que Sisaque entra em Jerusalém e saqueia todos os tesouros de Jerusalém. Nós sabemos que o Egito é figura do mundo. Nós sabemos disso. Todo estudante de Bíblia, todo leitor de Bíblia sabe que o Egito se transformou na figura de mundo, na figura de pecado, na figura de pecadores. Logo, o que nós acabamos de ler pode ser muito bem compreendida como a tipologia. Nessa tipologia, nós encontramos o mundo invadindo Jerusalém. Isso será sempre assim. O mundo vai invadir a cidade santa sempre que a cidade santa se enveredar por caminhos incompreensíveis do pecado e se voltarem contra Deus e voltarem suas costas ao Deus vivo. Isso vai continuar acontecendo sempre. Agora veja com cautela, com amor e com cuidado o que Deus quer falar para você. Sisaque foi para Jerusalém e ele tinha um objetivo certo. Ele tinha um alvo e um propósito certos. Ele sabia o que fazer. Ele foi para Jerusalém para saquear Jerusalém. Ele tirou toda a riqueza e beleza que Salomão colocou no templo que ele conseguisse tirar. Também dentro do templo, ele tirou todos os utensílios e preciosidades do templo. E Deus deixou que isso acontecesse. É tão interessante ver que o pecado, ele autoriza o inferno. O pecado autoriza o mundo. Se você peca, você está dando autoridade ao mundo, autorização para o mundo te destruir, te colocar em completo, total situação de humilhação diante de Deus. Sisaque entra e ele tem um alvo. O alvo são as preciosidades de Jerusalém. E aqui está uma mensagem para mim e para você. Porque o inimigo vem tão somente para roubar e matar e destruir. Mas o que ele vem destruir? Ele vem destruir, ele vem matar, ele vem aniquilar, ele vem roubar toda a preciosidade que recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus tantas coisas, tantas coisas.
E aí eu quero pontuar com você alguns desses pontos onde o homem foi roubado, saqueado pelo rei do Egito, pelo faraó Sisaque. O Egito veio para tirar de nós, você entende? Tirar a nossa riqueza, você compreende? Tirar nosso brilho, você consegue alcançar isso? A Bíblia está dizendo que o inimigo vem com um objetivo, um propósito definido. Ele vem para aniquilar aquilo que é precioso para Deus e para nós. Ele saqueia o nosso palácio, ele saqueia o templo do Deus vivo e leva suas riquezas. Ele sabe o que vai fazer. O inimigo sabe de onde vai tirar a sua ira, onde vai resolver a sua. Nós sabemos que o inimigo veio tão somente para roubar, matar e destruir. E ele veio roubar primeiro, com fúria, a nossa fé. Tirar a nossa riqueza maior, que é crer até o fim. E eu costumo dizer que fé funciona assim. Você põe o pé, o chão aparece. Mas o inimigo, Sisaque, o rei do Egito, ele vem para nos furtar as nossas preciosidades. E dentre elas está a pureza do nosso serviço ao Deus eterno. Mas ele vem roubar a virgindade de uma moça. Ele vem roubar a paz de uma família. Ele vem roubar a paz de uma igreja, o amor de um missionário. Ele vem para jogar as suas setas e destruir a todos aqueles que ele considera seus inimigos e opositores. A grande questão que nós temos que pontuar hoje aqui é: a quem vamos seguir? A quem vamos ceder? Essa é a grande lição. A quem vamos ceder e seguir? Podemos seguir a Sisaque ou podemos seguir a Jerusalém. Quando nós falamos de Sisaque, nós falamos de Faraó do Egito. Nós podemos buscar paz no mundo. O inimigo veio saquear e roubar os nossos filhos, maridos e esposas. Ele veio com grande ira e cólera, e o que ele quer é saquear. O que ele quer é roubar. O que ele quer é matar. Matar a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. É para isso que ele veio. Hoje você tem que fazer uma escolha. Ou você escolhe a Sisaque, ou escolhe a Emanuel, o Deus conosco, Yeshua. Então, agora acontecendo tudo isso, a tendência do ser humano é reagir de maneira negativa. E como ele reagiria de maneira negativa, pastor Israel? Ele negaria de maneira negativa, tentando manter as aparências. Sabe, a maioria das pessoas querem manter as aparências, estão dispostas a manter as aparências. A palavra de Deus nos diz que Roboão nos dá essa história, esse princípio que Deus nega. Não tente esconder o seu pecado. Não tente esconder-se de Deus. Roboão é um rei tolo, é um rei mimado, é uma criança que diz bobagens. Quantos crentes são assim? O diabo sabe também qual é o propósito final que ele tem: nos destruir, nos aniquilar. Mas no capítulo 12 de 2 Crônicas, algo mais surpreendente aparece ainda. É o que vai dizer no verso 9 e 10, eu quero ler com você. Subindo, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Ele tomou tudo. É isso que o inimigo quer, ele não quer deixar resquício, ele quer levar tudo. Não podemos aceitar isso, não podemos concordar com isso, não podemos conceber isso. Fica pacatos diante disso que o inimigo faz. Mas olha o que diz a Bíblia no verso de número 10. Eles levaram um escudo de ouro que Salomão havia feito. Levaram tudo. Mas Roboão estava muito interessado em manter as aparências. Então, no capítulo de número 12, no verso 10, vai dizer que Roboão deu ordem aos seus súditos que cobrissem os escudos com bronze. E nessa de cobrir os escudos com bronze, quando eles eram colocados à frente do palácio, a luz do sol refletia e o povo imaginava que ainda havia ouro lá. Roboão foi um rei que simplesmente se preocupou excessivamente com a sua aparência, com o que as pessoas iriam pensar dele.
O Senhor quer homens mais valentes no seu reino, meu irmão. O Senhor quer homens e mulheres mais ousados, minha irmã. O Senhor quer homens e mulheres poderosos, meus queridos. Então o que a Bíblia está nos ensinando é que muitos vivem de aparência, mas a aparência não salva. A aparência é um gancho que segura coisas supérfluas. A aparência não dura para sempre. A glória de Deus dura para sempre. O que nós aprendemos aqui nessas poucas palavras sobre os escudos de ouro e de bronze, os escudos de ouro de Davi e de Salomão e o escudo de bronze de Roboão, mostram o quanto nós precisamos estar atentos à Bíblia. Ler a Bíblia, gente. Pesquisar a Bíblia, porque virão tempos em que isso será proibido. E aí não adianta fazer menção de tudo, porque o Senhor viu as suas escolhas. Escolha hoje servir ao Senhor com alegria. Escolha hoje servir ao Deus vivo com poder. E você vai ver uma vida transformada na sua história. Pare de fazer como Roboão, que gera crises, que gera problemas com seu próprio povo, que gera ira contra o seu próprio povo. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Guarde no seu coração. Ela é preciosa, ela é linda e ela ainda vai falar muito com você. Enfim, não seja um homem de aparências.